Nós convidamos agora para falar sobre o tema Zero Trust, construção de uma estratégia de cibersegurança, o System Engineer da Palo Alto Networks, Rodolfo Mendes. Bem-vindo, Rodolfo. Tudo bem com você? Bem-vindo, Ângelo. Bom dia, tudo bem contigo? Tudo bem também, graças ao bom Deus. De qual cidade você fala? Sou mineiro de Belo Horizonte. Oh, que beleza! Trem bom demais, Ok. né? Então, fique à vontade e boa apresentação a você. Obrigado, Ângelo. Bom, o Ângelo já fez a apresentação do mineiro aqui de Belo Horizonte. Sou Rodolfo Mendes, System Engineer da Palo Alto Networks. E o interessante é a gente linkar com o assunto, né, de LGPD e também falar dos desafios que tem para construir efetivamente políticas de segurança e estratégias de cibersegurança dentro das empresas. E uma delas, né, uma dessas estratégias é, de fato, a estratégia de Zero Trust, a estratégia de confiança zero. Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho, discutir. Então, quem quiser fazer algumas perguntas aí também, a gente responde no final. Vou deixar um tempinho para podermos falar e discutir alguns cenários. Tá? Então, estou aqui na Palo Alto há 2 anos, atendo a região do Norte e Nordeste também, então a gente tem uma série de interações com os clientes do Nordeste em geral, e a gente vai falar um pouquinho sobre essa estratégia, né? Uma das estratégias de cibersegurança. Primeiro, contextualizando que confiança, de fato, é uma vulnerabilidade perigosa, né? Então, o fato de você ter uma confiança, você pode ser explorado de alguma vulnerabilidade, e ela normalmente ela é utilizada pelos agentes que são maliciosos. O grande problema, né, dessa estratégia de cibersegurança, e a estratégia de Zero Trust ela vai encaixar diretamente aos problemas, né, é exatamente reduzir, né, visa reduzir essa superfície de ataque. Primeiro, porque você tem o problema do acesso livre, né, onde você aumenta esse risco, e até a Fabiane comentou, né, de responsabilidade sobre cada um dentro de um papel organizacional, mas pensando principalmente em como você pode mitigar esse tipo de problema, né, como você pode diminuir a quantidade de ameaças e a quantidade de problemas relacionados a esse acesso livre, onde você aumenta esse risco operacional muito grande. Você tem que ter, né, pensando dentro dessa estratégia de cybersecurity, uma ação onde você precisa limitar os dados, né, o acesso a esses dados confidenciais, né, pensando exatamente em não expor aquilo que é sensível, e principalmente o grande benefício dessa estratégia de cibersegurança é, de fato, o benefício de você reduzir o volume de incidentes. Você não tendo uma volumetria muito grande, você consegue tratar melhor os seus incidentes. E por que normalmente essa estratégia de cibersegurança é uma evolução da estratégia que iniciou lá atrás, né? Que é uma abordagem baseada no perímetro, que é normalmente uma abordagem que é em confiança. Então, eu confio no meu tráfego interno, eu confio nas minhas transações internas, ou seja, eu tenho um acesso irrestrito dentro da minha rede, e, na verdade, a estratégia de Zero Trust, ela visa exatamente a não confiar em nenhum tipo de tráfego. Então, todo o acesso a esses dados e os ativos, de fato, devem ser aprovados por uma política estabelecida, né? Então, a gente até tem uma frase que a confiança ela é uma emoção que não deve se aplicar a sistemas digitais, né? Então, o fato de você confiar em alguma aplicação, em algum acesso, ele não garante que você está seguro. Normalmente, as empresas que construíram essa estratégia de Zero Trust, eles estabeleceram 4 grandes marcos ali dentro dessa estratégia. Primeiro, entender como essa estratégia funciona dentro do negócio e quais são os objetivos dessa estratégia dentro da empresa e da corporação. O segundo passo, o segundo marco, é você projeta as redes, né, e projeta todos os acessos e os fluxos baseado de dentro para fora, e não de fora para dentro, né? Então, basicamente, hoje a gente não tem aquele famoso perímetro, a gente tem uma série de interfaces com áreas distintas e com recursos distintos,
com parceiros, com terceiros, com a nuvem. Então, pensar numa projeção de dentro para fora. O terceiro grande marco dessa estratégia é determinar quem é e o que precisa de acesso dentro dessas políticas que precisam ser construídas dentro da estratégia de cibersegurança. E o quarto passo é investigar e registrar, de fato, todo o tráfego para exatamente contextualizar e aplicar dentro do processo de governança uma melhoria contínua. Tá? Então, a gente traz até um exemplo aqui, né, do presidente americano para entender como seria essa estratégia de Zero Trust e como ela, às vezes, se aplica até mesmo em fatos que não são digitais. Né? Então, aqui a gente tem a proteção do próprio presidente, aqui no caso o presidente americano. Né? Então, tem algumas perguntas que normalmente a gente vai entendendo dentro dessa construção de políticas de Zero Trust, de fato, primeiro, quem é o presidente? Né? Ou seja, qual é o dado que eu precisaria proteger? O segundo passo é onde que o presidente está? Né? Então, dentro de uma estrutura de cybersecurity, onde esse dado está? Primeiro, eu quero proteger o dado. Onde que esse dado está? E terceiro, quem deveria ter acesso ao presidente? Então, se a gente fizer essa mesma analogia para uma proteção física de uma pessoa, né, pública, nesse caso, nós teríamos ali naquela borda, né, dos policiais que estão lá próximo à população ali em si, é o que a gente chama de perímetro, ou seja, aquilo que está fora do mundo externo, né, que faz essa interface do mundo interno com o mundo externo. Então, dentro dessa estratégia de cybersecurity, o que eu preciso proteger? Eu preciso proteger exatamente o presidente, né, o carro onde está o presidente. Então, é a superfície que eu preciso proteger. O terceiro passo é os controles. Então, quem deveria permitir esse acesso a essa estrutura, né, a essa superfície protegida, que de fato a gente chama isso de microperímetro. Né? Então, esse microperímetro ele vai garantir que somente a permissão dos controles vão efetivamente ter acesso àquela superfície protegida. E pensando além do quarto marco, né, que seria o monitoramento, nós temos ainda a visão de outros componentes de segurança observando o comportamento sobre acesso àquela superfície protegida e aonde a gente consegue monitorar os controles sobre esse microperímetro. Então, se a gente tivesse que fazer uma analogia, essa seria uma analogia dessa fundação, né, dessa arquitetura sobre o Zero Trust em si. Então, o primeiro passo que nós temos da fundação do Zero Trust dessa arquitetura é a superfície que a gente precisa proteger. E dentro desse papel, o próprio Firewall, né, ele pode fazer esse papel, onde ele vai proteger, seja um código-fonte, um dado específico, um dado de algum cliente, uma aplicação do RH, por exemplo, ou até mesmo, vocês comentaram da Chesf, mas também as questões de OT e IoT também, mas as proteções até mesmo de algum serviço especificamente, né, servidores, etc. Então, se a gente pensasse dentro dessa estrutura aplicada a uma arquitetura de fato, nós teríamos, primeiro, uma definição dos ativos e dos dados críticos que a gente precisa proteger, identificar comportamentos esperados e aplicar essas políticas dentro dessas superfícies de proteção, descobrir e classificar e evidenciar esses recursos que são utilizados, sejam eles na nuvem pública, sejam eles nas redes corporativas, no data center, ou nos usuários móveis, principalmente pensando na situação que a gente tem vivido agora. E quais são esses 5 passos para construir uma rede de confiança zero? Primeiro, definir de fato o que a gente precisa proteger, definir essa superfície de proteção, mapear os fluxos de transação. Esse aqui provavelmente é o passo mais doloroso de um processo de uma construção de uma rede Zero Trust, como a Palo Alto ela consegue simplificar exatamente esses fluxos de transação. Você vai desenhar essa rede, obviamente, depois que entender o que você precisa proteger, assim como entender como essa comunicação ocorre daquilo que você precisa proteger, você vai desenhar, arquitetar uma rede Zero Trust, construir uma política e logo após monitorar. Então, no primeiro passo, né, então até entregando aí uma estratégia simplificada para que já possa colocar em operação, primeiro é definir, né, qual é a superfície de ataque que eu preciso proteger.
Então, você vai descobrir, classificar os dados, as aplicações, os ativos e os serviços. Normalmente, a gente chama isso de DAS, né? Então, posso proteger uma superfície que é relacionada a um banco de dados, ou relacionada a alguma aplicação específica, ou algum ativo específico, ou até mesmo algum serviço, né? E dentro desse contexto de definir essa superfície de ataque, nós temos funcionalidades dentro do próprio firewall que vão trazer esse contexto mais granular e assim também restaurar essa visibilidade que vai permitir você construir a sua política e definir aonde você precisa proteger. O segundo passo é mapear os fluxos de transação, como cada uma das aplicações, dos ativos ou dos serviços, ou até mesmo dos dados, se movimentam dentro da rede, né? Então, entender como eles se interagem entre si, e aí a gente consegue catalogar todo esse tráfego e, basicamente, até mesmo descobrir o que cada um faz e cada um tem acesso, né? Que a gente vai ver que um passo à frente é, de fato, construir essa política. O terceiro passo seria desenhar essa rede, né? Então, construir essa rede de Zero Trust depois do mapeamento de fluxos de comunicação e da definição, de fato, do que eu preciso proteger, se é o meu data center, se são as minhas aplicações, se são os meus dados, é, de fato, inserir mais contexto para aquele firewall que já está ali posicionado, ou até mesmo um novo firewall, onde eu vou entregar uma segmentação, onde eu vou definir essa superfície de proteção adicional que eu gostaria de incrementar dentro do meu ambiente, e a gente impor, de fato, essa segmentação através das políticas. Políticas essas que, normalmente, são legadas, né, aquelas políticas que a gente estabelece como o que a gente chama até de política de camada 4, onde ela é extremamente complexas para serem gerenciadas, aonde a gente, de fato, consegue contribuir nesse processo de migração de uma política legada para uma política de próxima geração. Para que, de fato, no passo 4, né, nós construirmos essas políticas de forma tanto automatizada, né, então a gente consegue criar e automatizar essas regras baseado em controle de aplicação, aplicando aí processos de governança, etc., assim como também bloquear essas ameaças com essa plataforma de uma maneira geral. Então, eu consigo aplicar tanto as políticas que eu preciso de uma certa forma automatizada, que a gente vai mostrar um pouco à frente, mas também construindo uma superfície de proteção muito mais detalhada numa arquitetura de confiança zero, ou seja, inspecionando todos os passos, né? Como quarto passo, criando essa política, a gente precisa utilizar ferramentas que são dispostas a migrar essas regras que são determinadas como legadas, né? Então, normalmente essas regras que são legadas, ela não é possível você alinhar ali com as necessidades de negócio. Você tem um OPEX e um custo operacional muito grande para gerenciar ou fazer algum troubleshooting, e ainda tem um risco de segurança muito grande, porque você pode ter falhas de configuração que vão permitir o atacante movimentar lateralmente. E alguns recursos que hoje nativamente nós temos dentro da nossa plataforma vai transformar facilmente essas regras em políticas intuitivas mais alinhadas ao negócio, habilitar algum negócio, habilitar alguma aplicação, algum acesso de uma forma simplificada, que normalmente isso toma menos tempo para poder gerir e solucionar problemas, que de fato diminui aí o meu risco operacional, reforçando a minha segurança, pensando nessa arquitetura de Zero Trust. E o quinto passo, né, na verdade, é monitorar e manter essa rede como um todo, exatamente onde a gente pode aplicar machine learning, inteligência artificial, para identificar e responder algumas ameaças de forma rápida. Então, onde a gente tem um correlacionamento principalmente bastante interessante, pensando numa estratégia hoje que não tem um ponto local apenas, né? Não é somente a rede, mas a gente tem os usuários móveis, mas também tem a nuvem pública ou a nuvem privada, onde a gente consegue, de fato, detectar e responder tudo aquilo que a gente não conseguiu prevenir, né? Pensando que a gente tem duas abordagens, a abordagem de prevenção e também a abordagem de detecção e de resposta. Só para falar um pouquinho sobre a Palo Alto, né? Então, a Palo Alto hoje, dentro dessa estratégia
dentro dos seus pilares estratégicos relacionados à proteção enterprise, à proteção da nuvem e proteção do endpoint também. Então, nós estamos ali posicionados como líder no quadrante da Forrester também, que é atualizado aí de Q3 de 2020. E o que a gente gostaria de deixar como mensagem é: vocês têm o contato, os nossos contatos, se precisar ajudar e auxiliá-los num processo de uma criação de uma política de segurança, né? Principalmente pensando numa estratégia de Zero Trust, a gente está extremamente disposto a poder contribuir, e agradeço aí o tempo de vocês. E graças, se tiver alguma pergunta, a gente tem um tempo aí também com relação às perguntas. Temos sim, Rodolfo. Parabéns pela apresentação. Obrigado. Perguntas sim, vou trazê-las aqui. Para acessar aqui o nosso chat. Primeiro, temos aqui um comentário do Cabum, parabenizando a apresentação e o evento também. Legal, são vários comentários que a gente recebe aqui e é sempre bom trazê-los. A pergunta da Jéssica Oliveira Borges diz o seguinte: olá, Rodolfo, tudo bem? Parabéns pela apresentação. Na sua visão, o conceito Zero Trust, que não é novo, mas ele vai pegar ainda em 2020, ou você acha que o mercado precisa estar mais maduro para a implementação do conceito ao longo de 2021? Tá. A gente já ouve-se falar muito sobre o Zero Trust, isso é inegável, mas existe um processo de amadurecimento que é de cada empresa, dependendo do nível de cada empresa. Então, eles acontecem normalmente uma estratégia de Zero Trust segmentada. Então, eu inicio ali com aquela proteção que eu preciso sobre uma aplicação específica e começo a segmentar. A gente tem até um ditado, né? O ótimo é inimigo do bom, né? Então, obviamente, uma estratégia de Zero Trust para uma empresa que é gigantesca ou que tem vários ativos, normalmente ela pode até mesmo falhar numa execução. Então, por isso que a gente sempre recomenda começar sobre superfícies de proteção que são extremamente interessantes ao negócio, que eu preciso realmente proteger, para evoluir essa cultura de maturidade sobre política de confiança zero, e assim, de fato, crescer e aumentar a minha segurança até ao longo do tempo. A segurança é um trabalho de formiga, né? Então, é um trabalho contínuo, onde a gente sempre precisa revisitar os processos, aliado ali à governança, e, de fato, alimentar e ter o crescimento, de fato, dessa estrutura de Zero Trust. Mas é o caminho ideal, né? E aí não sou eu que estou falando também, mas várias empresas fizeram esse movimento e tiveram sucesso também, de fato. Perfeito. Pergunta do Renato Silva Rosalino, da Clínica Vilas Boas. Eu gostaria de saber, na sua opinião, o quanto é crítico a questão da LGPD quando os dados estão na nuvem. Bom, da mesma forma que você precisa proteger aquilo que tem dentro de casa, você também tem que ter as medidas de controle na nuvem. É uma forma diferente, mas o fato de somente estar dentro da nuvem não caracteriza que aquilo é mais vulnerável ou não. É tão vulnerável quanto também dentro de casa. Então, se a gente tiver que pensar numa estrutura de proteção e pensando na LGPD, mas também outros controles, né, que a gente tem de PCI, de Bacen, etc., todos esses controles, eles são necessários tanto na nuvem quanto também on-premises. Né? E, por último, o William Goulart Mendes está perguntando se a sua apresentação pode estar disponível depois do evento. Acredito pode, né? A gente compartilha com você, sim, deixa dentro do painel para vocês copiarem. Foram apresentados aí uma série, né, de informações aí, que às vezes não dá tempo do pessoal conseguir... contextualizar tudo, né? Exatamente, uma riqueza aí de informações que com certeza gerou interesses aí. Muito obrigada, então, Rodolfo, excelente apresentação, vocês continuam aí conosco, e vou passar aí para o Ângelo dar continuidade. Muito obrigada, Rodolfo, pela sua participação, pelo conteúdo compartilhado. Obrigado. Obrigado, Graça. Em pé, Rodolfo, um abração para você e a todos de Minas.